Então tá, aparelhados, aparelhenses, aparelhistas, aparelhários e aparelheiros. Eu sou o Henrique, esse é o episódio número 45 do podcast do blog Aparelho Elétrico. Bora ligar o aparelho. O mercado não nos dá a oportunidade de exercitar aquilo. E aí tá, peraí, de um lado eu tô absorvendo todo esse conteúdo e do outro lado eu não consigo dar vazão. A carreira dela é frustrante, ela acha que a vida dela é frustrante. E não é, cara, é só a sua carreira que tá frustrante. Você pode mudar de carreira, você pode fazer outras coisas. Então tá, pessoal, apresentando os integrantes dessa edição do podcast do blog Aparelho Elétrico, do Medium Chá com Design, da newsletter Cartas Criativas para Otimistas Incuráveis, a otimista e designer Dani Lima. Tudo bom, Dani? Olá, Henrique, olá, pessoal. Começou 2018, hein? Pra mim tá começando agora só. Vambora. E na outra ponta da extensão do aparelho está o designer das estrelas, Vinícius Campos. E aí, Vinão, tudo certo? Pô, cara, hoje é dia de gravar podcast, cara. Como não teria certo? Olha aí, ó, tá preparado. Hoje ele vem preparado. Eu vi que vem, cara. E o título desse podcast é Era uma vez um profissional criativo super qualificado. Já vamos lá, mas antes deixa eu só falar uma coisinha. Previously on Aparelho Elétrico. Alô, freelancer full-time! Estamos coletando dados para a pesquisa Perfil do Freelancer no Brasil. Se você é freelancer full-time, reserva aí 5 minutinhos e responde o formulário. As suas respostas são muito importantes para ajudar a melhorar o mercado no qual você atua. O link tá aqui na descrição do post. Responde lá e depois compartilha ainda com os amigos, freelancers full-time também. Dá esse help aí pro Aparelho Elétrico, meu jovem. Não desliga do aparelho! Cadastra teu e-mail na newsletter do Aparelho Elétrico. É só acessar aparelhoelétrico.com e clicar no botão verde no topo do site. Assim eu posso te avisar toda vez que sair conteúdo novo no blog e você ainda recebe de graça, na broderagem, uma cópia do e-book O Incrível Manual do Freelancer Moderno. Ah, vai perder essa aí, meu camarada? Vai lá, te inscreve e pega o teu e-book. Um grande abraço. Espera aí, deixa eu só tomar mais um golezinho de café aqui. Um grande abraço para os usuários Paulo Souza Júnior, OK Falous. OK Falous é foda, né? E Bom Humor, que passaram lá no iTunes e deixaram 5 estrelas pra gente e um review muito legal. Se você ainda não fez isso, é hoje o dia. Tem que ser hoje. Abre aí o seu iTunes ou o seu aplicativo favorito e avalie o Aparelho Elétrico com 5 estrelas. Isso é muito importante para ajudar a gente na divulgação do podcast. Agora sim, vamos para os comentários. Se você quer que seu comentário seja lido aqui no programa, assim que você ouvir esse episódio, já passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post desse episódio e faz o teu comentário. Isso aumenta as chances dele ser um dos mais votados pela comunidade que acompanha o blog, e então a gente lê ele aqui. E se você não quer comentar, passa lá mesmo assim, pega algumas dicas com a galera que tá comentando, interage com o pessoal e dá um upzinho nas participações que você mais curtiu. Assim você ajuda a gente a escolher os comentários do próximo programa. Eu lembrei que agora eu vi uma galera que vai lá, comenta e dá um upzinho na sua própria participação. Essa roubadinha aí não é legal. Vamos... Não, aí não conta, aí não conta. O assunto do podcast anterior foi projetos paralelos e quem ranqueou alto nos comentários foi Álvaro Souza, grande Álvaro. Olá, pessoal do Aparelho Elétrico, sem sombra de dúvida, esse podcast pra mim foi o melhor, levando em consideração o momento que estou passando. Coincidência ou não, essa semana fui falar com você, Henrique, sobre o projeto. É verdade, Álvaro, é verdade, tu não me mandou o e-mail, né? Te pedi pra mandar o e-mail, não mandou, ó. Tô curioso pra saber mais desse projeto aí, ó. Tem um projeto paralelo que está
está cada vez ficando mais redondo. Atualmente moro na Espanha e todas as vezes que vou ao Brasil, dou algumas palestras em universidades de SP falando sobre carreira fora do Brasil, como estudar e trabalhar com design. E agora estou tornando isso um pouco mais profissional. Bacana, isso aí. Demorei muito para conseguir me organizar e entender como minha cabeça funciona. Tentei seguir diversas fórmulas, mas tive que reconhecer todas as minhas limitações, sejam elas de tempo, investimento e, claro, conhecimentos técnicos. Abro mão de muitas coisas por aqui para me dedicar a esse projeto. Acho que a chave de eu começar a fazer este projeto é ele não ter nenhum fim lucrativo, e assim uma maneira de eu devolver tudo aquilo que o mundo vem me entregando, por mais que isso seja meio piegas. Falando da parte de tempo e de se queimar, sendo extremamente sincero, aprendi na prática isso. Sempre tentei abraçar o mundo e acabava não dando conta nem de coisas básicas. Acabava me queimando, perdendo clientes e parceiros que poderiam estar comigo até hoje. Isso aí, Álvaro, pô, bastante coisa legal pra nossa discussão aí. Esse negócio de se queimar, né, a nossa credibilidade, cara, eu vejo tanta gente bacana se queimando também, né, eu mesmo também, né? O cara fica falando dos outros, mas falando um pouco de mim, eu também já me queimei, já prometi coisas que não podia entregar. Isso aí é uma coisa que vem muito da maturidade da gente, né? A partir do momento que a gente vai conhecendo a nossa produtividade, vai entendendo que as coisas, que tu precisa focar nas coisas pra que elas aconteçam e tal, tu vai entendendo que não dá pra tu pegar tudo ao mesmo tempo. Às vezes a gente se deixa até levar muito pela emoção, né? Quer atender algum amigo, algum familiar, não, vou te ajudar nisso e tal. Só que, cara, tem que parar, antes de se comprometer com alguém, tem que parar pra analisar como é que tá a minha vida, né? Como é que tá a minha rotina? Eu tô tendo tempo livre pra fazer tudo que eu quero? Eu vou de fato conseguir ajudar essa pessoa? Porque às vezes até tu vai querer ajudar a pessoa a fazer uma coisa de bom grado, às vezes tu nem recebendo tá pra aquilo, e tu acaba até complicando a vida da pessoa, né? Porque daí ela fica, mas o cara tá fazendo de graça, né? Como é que eu vou cobrar isso dele? É uma parada bem complicada, cara. Então eu acho que até pra tu não fazer a pessoa perder tempo, ser sincero, olha, não posso te ajudar, mas vou tentar te indicar alguém. Eu acho que esse caminho aí é bem mais útil pra ti, que de repente não tem tempo pra fazer aquilo, e pra pessoa que de repente vai poder encontrar uma outra pessoa que de fato vai conseguir se comprometer com ela pra desenvolver esse projeto, né? A questão das limitações, cara, tu falou também, né? Isso é muito bacana, a gente tem que saber das nossas limitações também, né? Às vezes a gente tem limitações técnicas, né? A gente não sabe fazer alguma coisa e aí o projeto vai ficar deficiente naquela área, né? Isso é importante a gente saber as nossas limitações, mas também os projetos paralelos, eles são legais pra que a gente se aprimore em áreas que de repente a gente não se desenvolveria no dia a dia. Então, por reconhecer as limitações, mas tipo assim, tá, isso aqui é uma limitação. Como é que eu posso contornar essa limitação, né? Tipo, tem uma história pra ilustrar um pouco isso. Eu fazia desenvolvimento de sites, depois num determinado período da minha carreira eu parei de fazer, porque tava me dedicando mais a layout, marketing, e eu abri mão da programação. E depois a programação, no meu projeto, no aparelho elétrico, a programação passou, não só no aparelho elétrico, mas no aparelho elétrico e na minha carreira de freelancer, comecei a ter muita demanda de programação. E eu transferi isso pra terceiros. Só que os terceiros estavam tão envolvidos nos seus projetos e não estavam conseguindo me entregar o trabalho que eu pensei, cara, vou ter que voltar a programar. E aí eu fiz um curso e aprendi a programar. Reaprendi a programar, digamos assim, né? Eu trabalhava mais com HTML, CSS. E foi muito bacana, cara, porque daí eu me desenvolvi, eu vi, caralho, dá pra fazer mesmo, eu posso fazer por conta também. Legal, olha, me coloquei, a sensação é essa, me coloquei à prova e fui lá e descobri que eu conseguia fazer aquilo, né? Às vezes a gente fica respeitando muito algumas coisas, né? Ah, não, isso aí não é pra mim, aquilo lá não é pra mim. Cara, vai lá e tenta fazer né? Mas tenta fazer mesmo, não vai pensando que não vai dar certo. Tenta fazer e te dedica, porque daí tu pode realmente ver que tu pode tirar, que tu consegue fazer aquilo, né? Que às vezes tu tá meio receoso de fazer, né? Mas vamos seguindo em frente aí, que senão eu me empolgo e começo a falar demais. Ó, agora tem o comentário do Michel Marx. Há um podcast especializado nisso, em projetos paralelos, o Side Hustle School. Ele é em inglês, mais ou menos 10 minutos, 365 dias por ano, com inúmeras ideias inspiradoras. Já tem mais de um ano, dá pra fazer uma senhora maratona. Concordo que quando não entra money, é hobby. Vocês citaram o Flickr, que não era bem um projeto paralelo, mas um projeto derivado de um jogo online que não deu certo. E a Yahoo, esse cemitério de boas ideias, só comprou depois que o Flickr deu certo. Esse episódio de outro podcast, Master of Scale, que eu recomendo, relata. Aí ele deixou o link aqui que eu vou deixar na descrição do post pra quem quiser ouvir esse papo aí sobre o Flickr. Pois é, eu que falei do Flickr e do Delicious, né, Michel? Eu falei meio que no calor da hora ali, e depois eu fui buscar as informações pra ver se de fato era. E eu não encontrei nada que dissesse que eles eram projetos paralelos que foram desenvolvidos dentro do Yahoo. Essa é a memória, né, cara? A gente vai ouvindo as coisas, lendo e não sei, eu associei na minha cabeça que o Flickr e o Delicious eram projetos paralelos e depois não encontrei
essa informação. Então, valeu aí por me dar a oportunidade de me retratar e valeu por trazer as informações mais quentes aí, Michel. É pra isso que funciona essa comunidade aí. Muito obrigado, cara. Vamos em frente aqui com o comentário do Raoni Machado. Eu já estou há uns 3 anos tirando um livro, uma série infantil da cabeça e botando no papel. Isso aí, Raoni. Vai pra cima. No começo eu entendia que ele era uma coisa bastante pessoal e eu não queria monetizá-lo, no sentido de deixar algo muito comercial. Mas com o passar do tempo, a coisa foi ficando tão boa, tão grande e tão cheia de possibilidades que notei que tinha espaço para as duas coisas, para o lado lúdico e para o lado comercial. Afinal, é isso que um dia sonhei viver de escrever. Ele no momento é meu projeto paralelo, mas está a poucos passos de virar o principal. Olha aí que legal, cara. Agora eu estou em busca de uma parceria com algum ilustrador. Ó, ilustradores aí, ó. Agora eu estou em busca de uma parceria com algum ilustrador, o que está difícil no momento, mas acredito que é questão de tempo. Eu sinto que tenho um material muito bom e muito promissor em mãos. Tenho muita fé nesse projeto. Aí o Raoni, ó, esse aí tá acredita no próprio taco. Então aí, ó, ilustradores, o cara tá precisando de ilustrador aí, ó. Passa lá no aparelhoelétrico.com, entra no post aí, pega o podcast de projetos paralelos, se oferece. Quem sabe vocês não conseguem fazer uma parceria aí, seria bem bacana saber que o aparelho elétrico fez essa ponte aí, né? Não custa trocar essa ideia com o cara aí, vai que de repente rola uma parceria. Muito bom, Raoni, muito bom, cara. E uma coisa que me chamou a atenção é sempre essa parada do dinheiro que vai aparecendo nos comentários, né? O Raoni também comentou assim, que dava pra ter espaço pra uma parada mais lúdica, mas também ter espaço pra parada comercial. Eu não queria ganhar dinheiro, eu queria devolver pro mundo o que eu tava recebendo. Cara, eu acho muito legal isso, acho bacana, acho louvável esse tipo de atitude, só que parece que assim, eu não quero ganhar dinheiro. Só que, cara, essa resistência ao dinheiro que eu não entendo muito bem, assim. Parece que se tu ganhar dinheiro, aí tu tá te comprometendo com a tua ideia. Tu tá arrumando uma responsabilidade pra ti. Então é mais fácil não pegar o dinheiro e deixar aquela coisa ao sabor do vento, né? Assim como comentou o Michel aqui, que eu também concordo, que daí se não tem dinheiro é hobby. E aí tu não tem nenhuma responsabilidade com aquele projeto. O dinheiro, ele é uma mera ferramenta pra fazer como eu vejo, né, também, daqui a pouco, não sei se vocês que estão escutando, se você que está escutando pensa assim também, mas como eu vejo, ele é uma mera ferramenta para fazer o projeto atingir mais pessoas, para fazer o projeto continuar, muitas vezes nem para atingir mais pessoas, mas para ele continuar funcionando, né? Eu vejo tantos projetos muito legais na internet que a pessoa não se preocupou em monetizar e logo depois ela para de fazer. E assim, ó, é um projeto incrível que gera qualidade para as pessoas, qualifica profissionais, informa profissionais, ou às vezes é mero entretenimento, assim, sabe? Te faz rir, que é bacana, que merecia continuar, mas o cara pecou na parte de não quero ganhar dinheiro, e logo depois obviamente ele teve que parar de botar o tempo dele naquilo pra fazer uma coisa que ganhasse dinheiro. Pega o dinheiro das pessoas e faz mais conteúdo, faz os teus projetos acontecerem se tu tá gerando um bem, né? E a partir do momento que tu bota um projeto no ar, o projeto não é mais teu, né? Tem essa parada. Talvez aí que esteja o link que eu tava tentando fazer antes. Quando tu coloca o projeto no ar, ele não é mais teu. E se tu começa a cobrar das pessoas algum dinheiro por isso, aí sim que esse comprometimento, aí sim que isso fica testado, que ele não é mais teu. E tu tem um comprometimento com as pessoas que acompanham ele. Talvez seja aí a ruptura do negócio. Enquanto não tem dinheiro, então beleza, né? Eu posso ficar levando assim na flauta, né? Quando dá, eu faço. Quando não der, eu não faço, né? Vai levando naquela meio Tim Maia, né? Não quero dinheiro, quero amor sincero. A gente pode meio que pensar por aí, né? Fica esse insight. Se vocês tiverem aí outra opinião, você que tá escutando a gente tiver outra opinião, deixa aí nos comentários, me ajuda a refletir sobre essa questão aí. Já me estendi pra caralho, né? Já falei mais do que deveria. É impressionante, né? Uma coisa linka a outra, o cara não para de falar. Então vamos em frente. Esses então foram alguns dos comentários sobre o episódio número 44, Projetos Paralelos. Se você quer conferir mais comentários da galera ou teve agora algum insight sobre o assunto, passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post do episódio Projetos Paralelos e participa do papo. Quanto mais pontos de vista sobre o assunto, melhor. Lembrando que a discussão tá sempre ativa por lá e não tem limite de caracteres. Pode soltar o verbo pra gente levar o assunto adiante. Agora sim, partiu pra pauta de hoje. Você
Você, caro ouvinte, deve conhecer a história de uma pessoa muito capacitada, que era designer, ou diretora de arte, ou redatora, ou publicitária, ou de alguma outra profissão ligada à área criativa, que largou a carreira para abrir um food truck, um café, um pet shop, apostar tudo numa startup, sei lá, virou produtor de conteúdo, virou DJ, ou até mesmo, por que não, largou a carreira criativa para fazer um concurso público. Porque os profissionais talentosos abandonam o mercado. As agências, os escritórios, os clientes finais dos freelancers não estão preparados para absorver esses talentos? A galera enche o saco de ficar dando murro em ponta de faca e aí pula fora? Hoje a gente vai devagar sobre esse tema e tentar entender melhor por que isso acontece para tentar ajudar você, caro ouvinte, a não botar um fim prematuro aí na sua carreira criativa. Meus amigos do chat, meus amigos da mesa, como é que a gente começa esse assunto? Eu acho que assim, ó, pra gente fazer um aquecimento, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é legal pra gente começar a aquecer aí, que é se vocês conhecem o caso, alguém que vai nesse estilo aí, alguma história de alguém que vai nesse estilo que eu falei. E assim como eu falei em off pra vocês, né, eu tenho aqui pelo menos 6 casos de amigos ou conhecidos ou ex-colegas de trabalho que abandonaram a área criativa, assim, eram pessoas muito qualificadas, eram muito elogiadas dentro das empresas, faziam um trabalho excelente, mas chegou uma hora que surtaram e se for fazer uma lista aqui, tem um que abriu um restaurante, outro abriu um pet shop, 2 profissionais que eu conheço abriram um café, outro abriu uma escola de jiu-jitsu e outro uma franquia de camisetas. E, tipo, eram profissionais ótimos, né? Tipo assim, por que acontece isso? Vocês conhecem? Vou passar a pelota pro Vinão aí. Vinão, tem algum caso semelhante aí, cara, que tu conheça no teu círculo? Cara, eu acho que eu não lembro especificamente, assim, de uma pessoa. Aquela pessoa fez isso e mudou, assim. Eu sei que é comum. Eu acho que, assim, pra mim, talvez eu não tenha lembrança, porque mesmo quem muda da parte, geralmente a galera de agência que pula fora, que eu acho que tem que pular fora mesmo. Mas a pessoa, mesmo mudando o ritmo, o caminho, ela ainda leva esse ar criativo no caminho dela. Provavelmente seu amigo que abriu um lugar de jiu-jitsu, ele tem algo ali que não é igual a todo lugar de jiu-jitsu. Ah, não, com certeza, com certeza. Mas isso, área criativa. Não, total. Com certeza eu acho. O cara que é criativo, ele não vai deixar de ser criativo, porque até quem vai pro concurso público vai dar um jeito de exercer sua criatividade lá na repartição pública. Mas por que o mercado, como a gente conhece, né, o mercado, digamos assim, tradicional para esses profissionais, acaba repelindo eles? Ou, de repente, não são repelidos, eles saem por alguma razão? Por que a agência de propaganda trata mal os criativos, né? Sempre aquele estresse, falta de processo. Por que cliente não respeita os prazos? Se o cara foi lá, eu tava brincando com vocês, o cara foi lá, fez Miami Ed School, fez Perestroika, fez o cacete A4, gasta rios de dinheiro pra fazer um curso, depois chega no cliente pra atender o cliente, cara, eu não quero toda essa metodologia aí. Eu quero que tu faça a parada aqui simples, rápida pra amanhã, que aí tu me atende legal. E aí esse profissional se frustra. É mais ou menos pra aí que eu tô tentando levar a conversa, Vinão. Tem 2 lados que a gente tem que olhar, né? Tem o cara que ele é realmente um cara que é frustrado dentro de uma carreira, dentro de uma empresa, que eu acho que esse cara, ele realmente, ele passa por processos que ele não decidiu, ele toma atitudes baseadas num chefe, ou num sistema, ou no cliente, numa estrutura, ele vai se cansando do ambiente onde ele tá, né? E geralmente essa pessoa, ela tenta mudar de emprego, ela vê que aquilo se repete, se frustra de novo, e ela começa a botar o problema na profissão, em outras áreas, né? Esse eu acho que é um caso do mais clássico, né? Que é o cara que realmente, não aguenta mais aquilo, né? E tem o profissional freelancer, cara, que eu acho que é pior ainda. A gente tá tomando todas as decisões, então a gente não pode nem botar a culpa no chefe. A gente não pode chegar e falar assim, mas o cara que define os processos tá atropelando tudo. Mas o atendimento não tá segurando o prazo. Não, é você com você mesmo e às vezes você não tem quem culpar, né? Com certeza, perde as desculpas, né? E eu acho que assim, cara, eu acho que a gente vai se frustrando porque, que nem a Nini, né? A Nini, quem não conhece aí, minha esposa, ela gosta muito de criação. Só que ela tem uma dificuldade enorme de trabalhar com clientes, assim. Não que ela tem problemas de discussão, não sei o quê, mas ela tem muito mais tesão em fazer design ou arte, o que for, pra ela mesma. E ela faz muito bem, assim, pra ela mesma, porque ela se dá muito bem. E ela já chegou e falou assim, eu não quero mais trabalhar com design, porque ela não quer ter que trabalhar pros outros, mas ela gosta muito de fazer pra ela. Me identifico com a Nini também. Só que eu acho que, assim, no mundo capitalista que a gente vive, né, você tem que acabar se sujeitando a algumas situações, né, de trabalho, ou então um job que você não tá afim de pegar, ou então o cliente quer de um jeito que você fala assim, poxa, essa mudança me fez perder o tesão. E acontece, tipo, às vezes é uma mudança que pro cliente é tão pequena, mas aquilo significava tanto pra você, ou por ego, birra, ou o que for, mas você fala assim, puta, esse projeto já não tem mais o mesmo tesão de antes por uma mudança de cor, que seja. E isso eu acho que vai minando o seu estado com você, com a sua profissão, com a sua criação. Você vai chegando a aceitar aceitar outro, e aí você chega numa sequência de projetos ou de coisas que você perde significado. Você perde aquele tesão que você tinha do começo de você falar assim, caramba, foi por isso que eu me matei tanto tempo estudando. Com certeza.
acho que tu trouxe vários elementos bem interessantes aí, e engraçado que eu me vi em alguns que tu falou aí. Essa questão de perder o tesão de projeto, cara, isso acontecia muito comigo, cara, quando tava trabalhando assim como freelancer e tal. E principalmente mais no início de carreira, quando eu acho que tava faltando mais inteligência emocional da minha parte. Não que eu tenha muito hoje em dia, mas eu me lembro assim de tipo, puta, agora o cliente cagou o projeto. Isso em época de agência ainda, vida de freelancer também. Puta, agora o cliente cagou o projeto, é porque assim, por alguma razão, cara, talvez até, eu fiz 5 anos de terapia, né? Até preciso voltar que vai ser uma boa. Mas assim, eu acho que eu me via, tipo assim, não, eu acho que isso aqui é uma extensão minha. Se isso não tiver de acordo com o que eu pretendo desse projeto, se ele não tiver de acordo com como eu idealizei e tiver alterações e não sei o que, talvez seria alguma coisa minha, tipo, não, se isso aqui tá cagado, eu sou cagado. Se eu considerar que aquilo é cagado, não que, né, porque pelo viés do cliente, não ficaria cagado fazendo a mudança de cor, ficaria legal, né, do ponto de vista do cliente. Mas eu consideraria cagado e tipo assim, não, então eu sou cagado. A gente começa a se ver nas coisas, já tô levando pra um lado bem filosófico a parada, assim. Mas essa frustração acabou, pra mim, eu consegui dar uma diluída nessa frustração quando eu comecei a ter projetos paralelos. Daí eu, não, isso aqui é onde eu faço as escolhas, as decisões são minhas. Agora, aqui na carreira de freelancer, quem vai tomar as decisões, quem vai bater o martelo, no final das contas, é o cliente. Eu posso chegar pro cliente e dizer, cara, como um profissional da área, é melhor que tu não vá por esse caminho. Mas, se tu faz questão de seguir, beleza, vou fazer as alterações. E lavava as minhas mãos. O projeto é meu e do cliente, naquele caso. E mais do cliente do que meu, até. Considero eu. Mas eu acho que é esse que é o problema. A gente acaba criando a inteligência emocional, a gente acaba entendendo que o projeto não é nosso, a gente acaba tendo todos esses entendimentos que são os naturais, né? Só que hoje a gente vive uma fase em que, mesmo quem tem um emprego aí, talvez uma outra geração talvez ainda não esteja tendo esse impacto, né? Mas mesmo quem tem seu próprio emprego, na grande maioria, hoje tem que ter a percepção que a pessoa é uma empresa sozinha, sendo freelo não. Eu sou uma empresa sozinho. E será que esse caminho dentro eu como empresa, como negócio, está sustentável para mim? Será que isso é o caminho que eu vou me imaginar daqui a 5 anos? Como é que a minha empresa, a Vini, a empresa Henrique, a empresa Dani vão estar se eu seguir esse mesmo caminho? E eu acho que é por isso que as pessoas têm essa mudança de quebra. Eu acho que na verdade, eu acho que nós vivemos numa época em que a gente está sendo constantemente atropelado por diversas mudanças, para dizer o mínimo. Mas só respondendo a pergunta primeira do Henrique, aí passa um link com o que a gente está falando, eu conheço 2 exemplos que ficaram até meio famosinhos. Um deles é o Jimmy McManus, que é o Ogro Jimmy, que hoje faz várias matérias com a Ana Maria Braga. Ele entrou pelo Jogo de Panelas, ele tinha um projeto chamado Agroastronomia. O Jimmy é designer, ele estudou comigo na faculdade, super gente boa, e aí um dia ele começou esse projeto Agroastronomia, foi parar no Jogo de Panelas e agora tá na televisão, ficou super famoso. E o outro exemplo, ele também é meio famoso, acho que aí em São Paulo, que é o Bruno Alves. Ele usa como username Pilbet. Ele também virou chefe, assim, faz umas coisas lindas. Ele abriu, acho que a COD, eu não sei direito o que é a COD, se ele era só sócio, se ele trabalhava lá, eu sei que ele saiu, mas ele, tipo assim, também virou um chefe, faz coisas lindas, maravilhosas, parecem super gostosas. Nunca tive a sorte de provar alguma coisa, né? Depois que eu saí de São Paulo, acabei perdendo um pouco de contato com o Bruno. Mas, tipo assim, também saiu, dá pra notar que ele era publicitário, dá pra notar que ele levou a criatividade dele, a paixão que ele tinha da publicidade pra gastronomia. E, assim, esses são 2 casos que eu conheço que, tipo assim, saíram. E pra mim, e aí é um pouco de especulação minha, porque eu conheço os 2, né? Mas o Bruno eu perdi um pouco de contato, o Jimmy, sou amiga dele, mas não sou tão íntima, assim. Mas o que eu percebo é que os 2 buscavam um pouco de autonomia, assim. Eles queriam, obviamente, buscavam sucesso, digamos assim, mas sucesso não é aquela ideia pré-estabelecida de sucesso de que, sucesso é isso, é X de dinheiro, é o emprego no lugar tal. O sucesso para eles. Então, nesses lugares, eles encontraram autonomia, encontraram uma forma de se expressar, encontraram uma forma de fazer o que eles curtiam, e aí eles foram por esse caminho e abandonaram completamente o mercado tradicional e a carreira original. E eu acho, então, que uma das mudanças que a gente tem hoje em dia, e que eu acho que é por isso as agências perdem muitos talentos, como vocês estão falando, né, por causa dessas coisas que acontecem nas agências, é que eu acho que as pessoas estão buscando mais conexão entre elas, assim. Um tempo atrás, uma amiga minha falou uma coisa que eu achei ótimo, que era, tipo assim, cara, não é mais sobre onde você trabalha, porque antigamente tinha essa coisa, né, eu trabalho na agência tal, aí, né, você era tal, porque você trabalhava na agência XPTO, uau. Com certeza. Não é mais sobre
onde você trabalha, cara, é com quem você trabalha, sabe? Quem que tá trabalhando do seu lado? Não interessa o nome da empresa onde ele tá, mas quem é essa pessoa? Essa pessoa é legal, né? Essa pessoa tá fazendo um trabalho bacana, essa pessoa... E não é nem só sobre o trabalho da pessoa, se a pessoa faz um trabalho legal. Essa é uma pessoa legal, ela é legal de se relacionar, né? Ela te faz crescer, você ajuda ela a crescer e ela te ajuda a crescer. Acho que as pessoas estão buscando muito essa conexão também. E propósito, né, Dani? Não é só trabalhar com pessoas... não só trabalhar com gente legal, mas projetos que têm algum impacto, né, na vida das pessoas, né? Impacto social aí. Eu acho que sim, impacto social, mas até um pouco antes que você tenha alguma palavra, porque é o que vocês disseram, né? A gente entrava numa agência. Aí, você sabia que, eu tenho que conceituar, eu tenho que ter prazo, eu tenho que ter pesquisa, só que a gente não conseguia fazer isso, porque o cliente queria pra ontem, a agência dizia tudo bem, aquela bagunça, nunca saía nada direito, e aí eu acho que chegou uma hora que, tipo assim, ao invés de todo mundo baixar a cabeça e falar, é assim mesmo, não, porra nenhuma, não quero, não tem assim mesmo, se eu não posso fazer aqui, eu vou fazer em outro lugar, se eu não consigo fazer em outro lugar, então eu vou fazer eu mesma. Se as agências, sei lá quem, se o mercado tá todo mundo dizendo, se não, é assim mesmo, tem que ser rápido, tem que resolver, não tem prazo, blá, 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 eu vou ser a pessoa que vou chegar e dizer, tipo assim, não, peraí, vamos fazer de outro jeito, dá pra fazer assim, eu vou encontrar quem me ouça. E aí, isso vai gerando mudanças no mercado, mudanças muito claras que a gente consegue ver no mercado hoje, né? Tanto nas pessoas quanto nas agências também, que estão tendo que se ligar, né? Se modificar e trabalhar de outro jeito, que é tanto pra conseguir reter talento, quanto pra conseguir se manter no mercado. Vai gerando frustração no profissional, eu acho, né? Tipo, porque ele fica numa sinuca de bico, né? De um lado tá a universidade, pintando um mundo lindo e maravilhoso pra ele, e muitos cursos e escolas legais de criatividade, não sei mais o quê, e muita teoria sendo lançada no exterior, e novos termos da moda, que chega aqui em livros com capas lindas, e a gente consome aquilo. Só que o mercado não nos dá a oportunidade de exercitar aquilo. E aí peraí, de um lado eu tô absorvendo todo esse conteúdo e do outro lado eu não consigo dar vazão. Aí gera uma frustração fodida, né? E aí eu acho que começa também, e aí botando mais um temperinho na nossa conversa, que vem a questão agora desse boom do empreendedorismo, né? Que tá pegando essa galera criativa em cheio, né? Cara, se tu tem todo esse potencial criativo, canaliza pra um business teu, que é mais ou menos um discurso que eu martelo muito aqui no Aparelho Elétrico, assim. Tipo, cara, se não tá tendo as oportunidades que tu quer, cria as oportunidades, sabe? Faz a parada, tu é criativo, tu é genial, tu é legal, então não fica esperando que alguém te dê oportunidade. Vai lá e tu faz o teu projeto, né? Então... que é uma mudança super clara também no mercado e da vista das pessoas, porque na época do meu pai, por exemplo, meu pai trabalha em um banco, imagina se as pessoas ficavam especulando, eu vou abrir meu próprio negócio. Se você era classe média pra baixo, abrir negócio é coisa de rico, tá doido? Naquela época quase não tinha emprego, eu acho, né? Eu imagino sempre assim, né? Tipo, eu já contei essa história, que a minha mãe, uma vez eu perguntei pra ela assim, mãe, tu é feliz dando aula? Tu gosta disso? Assim, eu gosto, né? Ela sempre gostou, sempre se envolveu muito, né? Minha mãe é uma pessoa muito comunicativa e tal. E eu, mas tu, algum dia na tua vida tu te perguntou se tu é apaixonada por isso? Ela, apaixonada? Fazia o quê? Como assim, guri? Sabe? O que tu tá me perguntando? Dessa geração. E esse estímulo não tinha nessa geração. Era um negócio assim, cara, graças a Deus que tu tem um emprego, sabe? Tipo, o legal era ter um emprego, sabe? Olha ali, aquela pessoa tem um emprego, que legal, né? Eu acho que não tinha muita opção, né? A gente vive hoje na era da informação, né? Então, porra, é um mundo. Tu abre a internet, é um mundo que se abre na tua frente, né? São milhões de possibilidades. Mas eu acho até que isso leva a um outro lado, um outro ponto que eu fiquei pensando também quando a gente falou do tema desse podcast, que eu acho, tipo assim, é muito bacana esse momento que a gente tá vivendo, que as pessoas podem, cada um, correr atrás do seu empreendimento, as pessoas podem buscar lugares pra se expressar. Eu acho que isso é muito legal, eu acho genial. Eu curto muito, às vezes, pensar, tipo assim, poxa, eu faço parte de um tiquinho desse movimento, é bacana. Mas eu acho que a gente, às vezes, também tem que pensar, porque eu às vezes, vejo muito na internet, muitas pessoas falando, eu acho que rola meio uma síndrome de floquinho de neve, sabe? Às vezes, com as pessoas também. Tipo, que é meio que, né, tipo assim, porque eu estudei não sei o quê, porque eu li não sei o quê, ninguém me dá valor, ninguém me escuta, porque o cliente nunca aceita, que eu falo, cara... Rola um drama, rola um milindre, assim, tu acha, Dani? Assim, cara, tipo assim, trabalhar para cliente, se é isso que você quer, independente da carreira que você escolheu, redator, designer, arquiteto, sim, você vai ter que lidar com as pessoas. Não funciona isso, você não vai chegar, apresentar lindo, todo mundo vai bater palma. Se você quer isso, cara, assim, sei lá que carreira que você pode seguir. Não sei, se você só faz coisa pra sua mãe, de repente, né? Mas, Dani, eu acho que, na verdade, pelo menos no mercado do criativo, tá? Eu acho que o que cansa, que é, por exemplo, o cara que vai pra gastronomia, o cara que vai pra arte, o cara que vai pra parte de produto, o cara que abre um negócio. Eu acho que as pessoas cansaram de fazer de tudo pra agradar alguém. Sim. Porque, por exemplo, imagina que você tá num relacionamento. Nós três aqui estamos em relacionamento, certo? Uhum. Tá. Imagina você tá com um relacionamento com uma pessoa que você tem que viver pra agradar aquela pessoa o tempo inteiro.
e ela não aceita o que você tá oferecendo. É relacionamento abusivo, cai fora. Tá, então, vamos por esse caminho. Talvez a área de criação, o default da área de criação, o básico, o normal, o que é considerado natural na área de criação, são relacionamentos abusivos. Você mistura aquela frase do cliente tem sempre a razão, com ele tá me pagando, com eu preciso do dinheiro, e você aceita e cede tudo. Então, é muito mais fácil, é muito mais saudável eu ir pro mercado da gastronomia, que eu invento um prato, a pessoa compra ou não aquele. Ela pode até falar que não gostou, pode nunca mais voltar, mas ela não vai ficar te pedindo pra você ficar mudando o prato. É o que tem, né? Assim, é o que você tem. consegue, aquilo que eu falei, Eu você acho consegue que- realmente mas assim, ter ó, uma conexão com o cliente, né? E eu acho que ainda O assim... cliente prova essa comida. Mas no exemplo do prato, ainda assim o cliente vai dizer, tá mal passado, queria não sei o quê. Não, tudo bem. Então, mas aí é o que o Vini falou, aí é um relacionamento, né? Você oferece o prato, o cliente ele vai dizer, gostei, não gostei, pô, curti, isso aqui tava legal, o molho tava mais diferente, sei lá. Não é customizado, né? Mas imagina o cara chegar assim e falar assim pra você, putz, cara, não gostei desse molho aqui, você pode fazer outro pra mim? Faz outro pra mim. E ficar uma troca. Aí assim, você pensa Bota isso num mais cliente. tomate aqui, por favor. Isso. Aí você pensa nisso num cliente. Só que isso é o natural. Que nem eu tenho clientes que não aprovam layout meu. Porque é um relacionamento que eu tenho diferente, é uma maneira que eu aprendi a lidar, é uma confiança, milhões de fatores. Não aprovam no sentido de que tu não precisa mostrar o layout pra eles. Tu toca a ficha sozinho, tu tem essa autonomia. Eu mostro, tal, né? Eles falam que gostam pra manter a relação, mas no fim, friamente, não é que estão aprovando o meu layout, eles só estão dando o último ok, e eu sei que vão dar o último ok. Uma coisinha ou outra, tal, aí eu vejo se eu faço ou não. Brincadeira, faço. Mas eu digo assim, imagina no restaurante isso acontecer com todos os clientes. Todo cliente vai pedir uma alteração no prato. Não vai ter restaurante que vai ficar aberto. Não, concordo totalmente com você, Vini. O que eu quis dizer é que eu acho que se a gente entra numa carreira que a gente vai atender clientes, a gente tem que aprender que o que a gente vai criar em primeira instância, na verdade, antes da gente criar qualquer coisa, é relacionamentos, que é o que você conseguiu fazer com o seu cliente. Você criou um relacionamento de tal forma que ele já tem maior confiança em você, e aí só dá um ok, não precisa ficar apresentando, aprovando. E aí o que eu quis dizer, que eu acho que tem gente que entra muito numa de... Assim, concordo que existe esse problema do mercado, sem dúvida nenhuma, não tô dizendo que não. Mas eu acho que tem gente que entra muito numa, tipo assim, eu não tenho a disposição também de criar esse relacionamento com o cliente quando é possível. Óbvio que, tipo assim, você não vai ficar dando murro em ponta de faca, é aquela história, se o relacionamento é abusivo, cai fora e vai procurar outro. Se ali não tá dando, cara, sai fora e vai procurar outro, né? É o que você tem que fazer. Mas, pra isso também, você tem que ter essa consciência que a primeira coisa que você tem que criar é um relacionamento, é uma conexão com o seu cliente. Então, ficar também só nessa coisa, tipo assim, poxa, porque o cliente só acha que eu mexo no Photoshop, porque o cliente só reclama de tudo. Tipo assim, cara, então, sei lá, você tá com o cliente errado ou você não tá acertando uma coisa com o relacionamento. Olha pra esse problema, pra essa questão, por uma perspectiva mais ampla, entendeu? Do que essa coisa, tipo assim, todo cliente é mala. Eu acho legal falar isso, porque eu vejo que às vezes acontece muito isso, sabe? As pessoas ficam batendo só nessa tecla, que às vezes é justa, mas às vezes também a gente pode se perguntar, assim, cara, tudo bem, então, mas sei lá, se eu fizesse alguma coisa diferente, será que ia fazer alguma diferença nessa situação? Com certeza. Eu acho importante também as pessoas aprenderem a se analisar nesse sentido. Não, com certeza. É até uma coisa que a gente vê muito no aparelho elétrico, assim, essa treta com o cliente, de achar sempre que o cliente é o problema, sempre não sei o quê. Cara, pra analisar um pouco se não é tu que não tá conduzindo o negócio como deveria ser. O cliente pede pra alterar tudo. Tá, mas peraí, será que não é tu que não tá passando segurança pra ele? Diz pra ele firme, não, tem que ser essa cor, tem que ser esse formato, tem que ser até o dia tal, bababá, por causa disso, disso e disso. Se tu passa segurança pro cliente, normalmente a tendência é que ele te respeite. Claro que tem clientes que são... relacionamento. E tem clientes que são mais controladores, mais inseguros, aí não adianta tu ser uma pessoa totalmente segura se o cliente não é patológico o problema dele, né, sei lá. Então... eu acho que também tem que ter até um feeling, essa coisa de criar relacionamento, você tem até um feeling de você sacar quem é a pessoa que você tá falando lá do outro lado, sabe? Porque também, assim como, tipo assim, você tem que se apresentar segurança, se mostrar firme e tal, também é legal, por outro lado, você parar, tipo assim, peraí, deixa eu ouvir de verdade o que esse cara tá falando, talvez, quem sabe, eu não tenha entendido totalmente. Isso de um relacionamento, acho que assim, sim, a gente vai construindo, vai aprendendo, é o natural do crescimento, de relacionamento como ser humano. Mas o que eu acho, do ponto assim do tema, que eu acho que é onde realmente mina, é que a gente tem que lidar com esse tipo de relacionamento o tempo inteiro mudando e já sabendo que isso vai ter que ser um reaprendizado, né? É que nem uma roleta russa, que nem eu tenho meus
clientes fixos, alguns fixos. Já sei como eles funcionam, já sei como eles trabalham, sei como eles pensam, a gente se entende. Se eu vivesse só com esses clientes pro resto da vida, pô, talvez eu seja feliz pra caramba. Só que não é a realidade, né? Eu vou trocar de clientes, vão ter novos clientes entrando, novos saindo. Quem tem um emprego vai também ter esse mesmo giro. E eu acho que o mercado criativo, ele é realmente muito tóxico, nesse sentido, para alguém que quer fazer algo diferente. Pra pessoa que tá acomodada e... alguém que tá afim de fazer diferença, né? Concordo. E o Henrique também, ele comentou assim, pô, a pessoa era muito boa. Eu acho que assim, não acredito muito em questão de dom, coisa assim. Eu acho que você aprende a ser bom em algo. Você tem uma afinidade, você tem uma personalidade que se adequa àquele trabalho de uma maneira, mas bom, qualquer pessoa fica bom depois de fazer repetidamente alguma coisa. Eu concordo. Entendeu? Concordo. Eu acho que tem muita gente também que entra em trabalhos, em mercados, sem saber qual que é o tipo de trabalho e mercado que você está entrando. Então, por exemplo, imagina que eu vou abrir um restaurante porque eu acredito que é um negócio mais criativo, mais direto, mais legal. Eu gosto de cozinhar na minha cozinha de casa. Aí eu vou abrir um restaurante e eu descubro que, pô, não é tão legal assim. Porque tem um monte de coisinhas que, tipo, isso não tá em faculdade, isso não tá em lugar nenhum. É igual o cara que resolve se virar nômade. Pô, cara, se eu quiser eu faço um programa inteiro só pra falar do lado ruim de ser nômade. Eu acho até que você pegou num ponto legal, que é interessante a gente falar também, porque se a gente tá falando, de repente, de profissionais que estão nesse clima, tipo assim, cara, ninguém tá me valorizando no mercado, não tô curtindo no mercado, vou partir para outro, eu gosto de fazer churrasco, vou virar churrasqueiro. É tipo assim, eu já tive essa conversa muitas vezes com meu marido. Eu dei o exemplo desse churrasco, porque ele é um churrasqueiro de mão cheia, assim. Ele é muito, muito bom. E já muitas vezes, quando ele tava de saco cheio da vida, da empresa dele e tal, ele entrava numa, tipo assim, cara, vou virar churrasqueiro. Só que, cara, hobby e trabalho são coisas diferentes. Exato. Então, assim, é legal você parar pra pensar também, tipo assim, você realmente quer que isso vire um negócio, isso vai deixar de ser o seu hobby pra ser seu trabalho. Realmente vai ser legal, você vai ter que aprender. Assim, quando eu falei em criar relacionamentos, a questão é que, independente de com que você trabalhe, você vai ter que aprender a criar relacionamentos. Então, se você não tá disposto a aprender a criar um relacionamento onde você tá, onde é possível, né? Imaginando um cenário onde é possível, onde você não tá num relacionamento abusivo, onde é possível, se você não tá disposto a aprender ali, provavelmente você não vai aprender em outra área, ou então você vai levar muita porrada para poder aprender. Então, é legal ver por esse ponto de vista também. Então, cara, vou sair do mercado criativo porque não tô mais curtindo isso aqui. Não tá legal para mim, eu vou para outra área. Tá bom, mas tem certos aprendizados que valem para qualquer área. Autoconhecimento, que a gente sempre fala aqui, conexão com as pessoas, saber lidar com as pessoas e com relacionamentos, isso é uma coisa que você vai ter que fazer em qualquer lugar, qualquer trabalho que você for fazer, a não ser que você consiga um trabalho de ermitão, o que eu não acho que existe, mas se tivesse de repente, eu ia virar ermitã. Mas eu acho que ninguém paga você pra isso, então. Tem mais ou menos isso que tu tá falando, me lembrou que o Vini tava falando antes, que a Nini gosta de ser designer, trabalhar com criatividade e tal, mas o problema são as condições que são apresentadas pra isso, né? Tu pode fazer um movimento e ir pra outra área pra ver se de repente aquelas condições na outra área são mais favoráveis pra tu te desenvolver, né? Desenvolver o teu lado criativo, pode ser que funcione. Por exemplo, eu sou muito mais realizado produzindo conteúdo do que trabalhando como freelancer, por exemplo, do que trabalhando pro cliente final, tendo que equalizar ideias e conversar e não gostei disso, vai, volta, não sei o que, papapá. Eu acho que eu tendo mais condições de tomar as decisões, ter mais autonomia, isso me satisfaz mais. Gosto mais de produzir conteúdo. Então, não é que eu não goste da área criativa. Gosto, eu exercito a minha criatividade produzindo conteúdo. Mas o que eu venho sentindo do nosso papo aqui, pelo menos até agora, que a gente tá dizendo, então, em miúdos, me acompanhe se é isso. Tipo assim, o mercado é uma merda mesmo. Se tu tá infeliz no mercado, é porque tu tem que mudar. É isso? A culpa é do profissional, então. Não, eu acho que eu não quis dizer isso. Acho que é meio injusto. É tipo colocar a culpa na vítima do relacionamento abusivo, cara. Não pode. Mas é o tom que eu tô sentindo. Eu tô enganado, então. Não, mas olha só. O mercado, eu concordo que tem muita coisa errada no mercado. Até porque, eu acho que eu assumo um tom assim, porque eu trabalhei 2 anos no mercado de publicidade. Eu saí sem olhar pra trás. Assim, cara, sério, eu não quero nenhum vínculo com esse mercado. Tipo assim, ele não é pra mim, ele não funciona pra mim, eu não concordo com o jeito que ele funciona. Eu acho que é por isso que eu falo a coisa um pouco desse jeito. Mas eu acho que as pessoas têm que perceber, na verdade me lembra uma coisa que o Cris Dias publicou esses dias, aí eu fui atrás, era um blog de uma menina que eu nem conhecia, chama So Contagious, ela leu o livro da Amy Poehler, e aí ela faz lá um comentário, que eu acho que eu dei uma volta, mas tem a ver com o assunto. E ela fala mais ou menos assim, que ela diz que ela aprendeu com a Amy, nesse livro da Amy Poehler, que eu acho que chama Yes, Please, né? Que trabalho, né, carreira e criatividade são coisas diferentes, né? A carreira é como se fosse um namorado ruim, assim, o carreira é um relacionamento abusivo, digamos assim. Ele não se importa com os seus sentimentos, né? Não apresenta pra família, não liga de volta, né? Aquele relacionamento você tem que sair fora.
fora. Mas a criatividade é aquele relacionamento legal que você tem com aquela sua amiga, que já é mais velha e experiente, ela é legal de sair junto, ela é legal de abraçar. Isso que você tem que servir, sabe? Isso que você tem que ir atrás, da criatividade, não da carreira. A carreira, você tem que fazer a mesma coisa que a carreira faz. A carreira dorme com outras pessoas, sabe? A carreira vai pra festa quando ela quer. A sua carreira você tem que tratar assim. Então, você tá numa agência, de repente você tá no outra, você muda porque essa aqui tá mais interessante. Isso é a sua carreira. Mas a sua criatividade, você cria um relacionamento legal. Então é legal você buscar o lugar onde você pode expressar de verdade essa criatividade. Se você consegue expressar isso dentro do mercado, você dá essa sorte, funcionar pra você, cara, super legal, que bom. Persiste e consegue isso legal. Se não tá dando, vai buscar expressar a sua criatividade em outro lugar. Como você disse, tipo assim, de repente você até tá no mercado, tá, não tá curtindo, tá sobrecarregado, ninguém te valoriza e tal, mas começa ali nos projetos paralelos, como o Henrique disse que, né, que ele começou a crescer quando ele teve esses projetos paralelos. Faz uns projetos paralelos, lugares onde você possa ir atrás da sua criatividade. É ela que você tem que seguir. É que eu acho, Dani, minha visão, que tem muita gente que pensa que a vida é a carreira, realmente, assim, que vive pra carreira e só descobre que tá errado quando dá merda. Quando dá merda na saúde. Ter trabalhado menos. Tipo isso mesmo, Eu acho que tem muita gente que vive pra carreira e cai nessa ilusão e, tipo, sei lá, eu nem sei se é válido julgar no sentido da pessoa. Tem gente que realmente fala, olha, vou ser honesto, o que importa pra mim é minha carreira agora, não quero namorar com ninguém, não quero viver minha carreira. Cada um com o seu Beleza. escapismo, cara. Tem gente que bebe, mas tem eu gente que acho até fuma. eu acho até que se a pessoa tem consciência, tipo assim, cara, nesse momento eu quero colocar foco na minha carreira por esse motivo. Quando a pessoa tem essa consciência, eu acho até que ok. Eu acho que o problema é quando a coisa é muito inconsciente, que a pessoa associa a vida dela à carreira, mas sem perceber. Então, a carreira dela é frustrante, ela acha que a vida dela é frustrante. E não é, cara, é só a sua carreira que tá frustrante. Você pode mudar de carreira, você pode fazer outras coisas, você pode perseguir outras coisas, você tem que curtir viver, curtir expressar a sua criatividade. Isso soa muito riponga, eu sei, porque afinal de contas, depois da gente filosofar tudo isso, a gente tem que admitir que todo mundo tem que pagar boleto, todo mundo tem que se manter, né? Então, para isso, a gente precisa de dinheiro, então você tem que achar aí um balanço. Mas a questão é exatamente essa, também é um ponto que de repente quando a gente Rivotril fica, é o balanço. Pode ser. Não, há um ponto que a gente está falando aqui, de repente, filosofando muito sobre criatividade, se expressar, de repente está muito riponga. Por outro lado, também, se você está muito só focado em carreira, onde que eu trabalho e tal, também está demais. Tem que aí encontrar um balanço entre as duas coisas, né? Pra você se sentir valorizado. Porque uma coisa que é interessante também, que isso é totalmente de terapia, cara, é que, assim, se você precisa que alguém te valorize, você tem algum problema. Tem alguma coisa errada. Porque, assim, valor não é alguma coisa que alguém te dá, que alguém te atribui. Valor é uma coisa que você atribui a si mesmo. Assim, cara, eu sei isso aqui, eu estudo isso aqui, eu li sobre isso aqui, eu posso... Valor é uma coisa que você dá a si mesmo, não é uma coisa que alguém pode atribuir a você, sabe? É óbvio que quando a gente fala de mercado de trabalho, é óbvio que você pode avaliar, profissional X tem tantos anos de experiência, trabalhou com os clientes tal, enquanto esse profissional aqui tem menos tempo de experiência e trabalhou com menos clientes, com clientes menores. Assim, isso é uma comparação, e aí você faz um balanço de dois profissionais, esse aqui é mais adequado, digamos assim. Mas isso não é o valor do profissional, porque o cara que tem menos tempo de trabalho, o tempo passa para todo mundo, ele vai ter mais tempo de trabalho um dia, ele quer trabalhar com clientes maiores, é uma missão dele, então vai correr atrás de um lugar onde você possa trabalhar com clientes maiores. Não é nada assim que você não possa correr atrás para conseguir, mas isso não é o seu valor, né? Isso é o seu currículo, né? E o seu currículo não é o seu valor como pessoa criativa, como uma pessoa que pode colaborar para alguma coisa no mundo, né? Você não acha que, no tema, assim, né? Vamos pensar no tema mesmo. Você não acha que essa pessoa que tá realmente mudando de área, eu acho que e por causa do mercado, pela pressão do mercado, né? Ela realmente não chegou nessa conclusão, assim, que não porque ela se desvalorizou e ela desistiu. Eu não penso. Eu tenho uma admiração enorme por quem faz isso, cara. Sério. Tipo, se eu tiver uma pessoa assim, olha, o que o Vini admira em alguém, cara, isso é uma coisa que eu admiro muito em alguém. Uma pessoa que tava lá fazendo alguma coisa e teve coragem de ir lá fazer outra. Não, eu acho que essa pessoa que fez isso, eu acho que foi uma pessoa que percebeu exatamente isso. Eu não preciso que ninguém me diga qual é o meu valor. Eu sei qual é o meu valor. Eu vou tentar que eu vou fazer essa coisa aqui, onde eu posso explorar o meu valor e posso mostrar o que eu acho que eu tenho de valor pro mundo. Então, aqui eu não posso fazer isso, eu vou fazer aqui em outro lugar. Eu acho que a pessoa que tá saindo desse mercado tóxico, né, que a gente tá falando, eu acho que ela percebeu isso, talvez não conscientemente, de repente ela não conseguiu elaborar isso dentro da cabeça dela com todas essas palavras, mas eu acho que ela meio que sacou isso, sabe?
Mas aí que tá. Tu falou coisas bem relevantes, a questão de a gente ter que pagar boletinho, então correr atrás do próprio sonho. É muito legal, né? Os classe média sugerindo isso, né? Mas pra galera que é pop, né? A galera que é necessitada mesmo e agarra o seu trabalho com unhas e dentes e não tem como arriscar, porque realmente não tem como conseguir um empréstimo, ninguém vai dar empréstimo, não tem como conseguir fiador, porque não conhece, do seu meio não existe um fiador, alguém que possa apostar e possa se comprometer a construir o sonho de outra pessoa. Então tem que desistir do mercado? Foda-se, o mercado é uma merda. Nós não vamos nunca limpar esse mercado? Nós não vamos nunca fazer com que esse mercado opere de uma maneira mais respeitosa com seus profissionais? De jeito nenhum, né, Henrique? Eu sou a otimista incurável. Eu acho que quem tá no mercado e não... Tu tá só desgraçando a cabeça das pessoas hoje, Daniel. Gente, o assunto ele não é fácil. E tem outras coisas ainda mais complicadas que eu já conversei com você. Mas assim, se você tá... Cara, eu entendo completamente o que você quis dizer. Assim, cara, rico tem oportunidade a rodo. E, assim, cara, se você não tem grana, tá ralando, você precisa, sei lá, sustentar seu filho, pagar o aluguel. Você precisa estar naquele emprego, você precisa estar ali. Essa é a vida, é a merda. Esta é a situação. Então não vamos ficar chorando sobre leite derramado. Mas se você tá nessa situação, se precisa estar nesse mercado, cara, continue lutando pra fazer as coisas do jeito que você... Seja o chato. Tem um TED Talk que eu não vou me lembrar o nome, que o cara fala, ele separa, assim, as pessoas da organização em 4 tipos. Eu também não vou lembrar todos os 4 tipos, mas tem um tipo que eu me lembro porque eu me identifiquei com ele, que ele diz que era o Dr. House, que é o... Não é exatamente isso, mas é como se fosse o reclamão produtivo. Que é aquela pessoa que tá na empresa, ela reclama, ela fala, isso não tá certo, isso não pode ser feito assim, mas é porque ela não é a pessoa chata reclamona, é porque ela quer ver aquilo funcionar, ela quer ver aquilo dar certo, e ela sabe que aquele jeito que o negócio tá sendo feito não tá legal, não tá dando resultados, né? Então, cara, se você tá nesse mercado, e assim, e eu já fui muitas vezes essa pessoa, é um lugar solitário, é um lugar cansativo às vezes, mas, cara, eu não sei, pra mim era meio que o único lugar que eu sei tá, assim, quando eu tô numa situação dessa. Cara, seja essa pessoa, seja o reclamão produtivo, é o cara que reclama e que dá a solução, tipo assim, vamos fazer... É o Dr. House, né? O cara mal-humorado e tal, mas o cara que vai lá e resolve, faz a coisa funcionar. Tá lá firme, né? Tá resiliente, né? Resiliência é uma coisa que eu invejo muito nas pessoas, assim. Eu tenho amigos que reclamam há anos do seu trabalho, assim, mas estão lá, estão crescendo e tal. Mas tu reclama tanto do teu trabalho, por que tu não distribui currículo, cara? Não sei, a época não sei o quê, é o perfil do cara, né? Não, sempre tem uma desculpa pra não distribuir currículo, mas tá lá firme e forte, crescendo na empresa há 5 anos, sabe? Querendo sair, mas tá crescendo, e não tem oportunidade mas tem que colaborar pra empresa também. Pois é, uma dificuldade que eu tinha, né, em agência era justamente essas, porque eu acho que eu sempre tive esse perfil de empreendedor, de ter ideias, de mudar, de perceber, talvez por eu ser meio sensível, digamos assim, eu entrava no lugar e percebia, mas peraí, o cliente tá se reportando pra essa pessoa e essa pessoa tá fazendo isso aqui que tá passando por... Não, peraí, cara, a gente tem que encurtar esse caminho e a gente tem que implantar um software aqui pra que todo mundo acompanhe, pra não ter esse problema no final, pra não ter retrabalho, sabe? Eu tinha uns negócios assim de perceber a merda que tava acontecendo. E por eu não conseguir implantar isso, me frustrava. E as pessoas estavam ali, cara, no final do mês eu vou ganhar o meu salário, sabe? Eu não quero me envolver com isso. E eu pensava, cara, como assim? É só o dinheiro que importa? Acho que tem isso também. Acho que o que gera muita frustração nas pessoas é isso. Principalmente quem tá numa situação, de repente, tipo assim, cara, eu preciso desse emprego aqui porque eu preciso da grana, mas porra, não é só o dinheiro que me importa. Eu quero sentir que eu tô parte de alguma coisa legal. Assim, eu acho que quem tá nessa situação, tipo, cara, se você consegue outro emprego, ótimo, vai atrás de outro emprego, num lugar que de repente você consiga trabalhar melhor, porque realmente é uma situação de merda. Você tá num lugar em que, cara, as pessoas não te ouvem, o negócio, a coisa nunca é feita legal, sabe? O negócio, essa coisa é muito tóxica. Realmente, se você tá num lugar como esse, cara, tenta sair de qualquer jeito. Enquanto não dá, cara, vai lá levando, sabe? Tipo, tem o termo, né, que as pessoas falam que é de empreender no seu próprio trabalho. Isso que eu tava tentando dizer antes. Cara, vai achando, vai encontrando, assim, né? Eu tinha contrato com uma empresa, esse ano eu não tenho mais, que eu não curtia muita coisa que eu trabalhava lá, tipo assim, na verdade, tipo assim, eu era bem feliz com esse contrato, mas ele era um contrato confortável, preciso pagar boletos, é aquela história, né? E assim, até o momento que eu me dei conta, eu falei, cara, eu vou encontrar aqui dentro coisas que eu acho legal pra fazer. Eu tô aqui, eu não quero terminar esse contrato porque, porra, não tá dando ainda, eu vou encontrar coisas que eu acho legal fazer. E eu fui atrás e encontrei as coisas que eu achava legal fazer e fui fazendo. Se ninguém me pediu, eu ia fazendo, sabe? E foi legal, na verdade, foi até bom, assim, gerou uma coisa positiva pra mim dentro da empresa, mas é isso. Você tá numa situação que tá legal, encontra o caminho ali onde você possa
fazer uma coisa legal. Até, de repente, poder mudar a situação. É que tem... E é engraçado porque tem ciclos, né? Tipo, quem já tem um tempo de mercado, como a gente aqui, nós três, eu começo a ver coisas assim, tipo, teve uma época que eu trabalhava numa empresa e um dos meus colegas de trabalho, ele tava por um fio lá. A Rádio Peão comentava, né? Que ele, tipo, esse cara aí tá pra ser demitido. Que a diretoria tá descontente com ele, vai logo, ele vai tomar um pesão, não sei o que, papapá. Cara, passou aí 6, 7 anos, esses dias eu fui ver que o cara virou sócio da empresa, cara. Pasmem, virou sócio. Eu pensei, cara, como assim? O cara tava por um fio, todo mundo descontente com o cara, sabe? Cara, mas eu acho que isso é um exemplo clássico da toxicidade desse mercado. E isso, eu senti um pouco isso na pele na agência que eu trabalhei. Eu acho que é uma das coisas mais tóxicas que você pode fazer numa empresa. É você virar sócio. ter um funcionário... Não, é você ter um funcionário em que claramente ninguém gosta, as pessoas não acham que ele faz um bom trabalho, mas por algum motivo bizarro, porque as pessoas não querem, porque demitir alguém é uma coisa horrível. Não é uma coisa legal. Eu já tive que fazer isso, não é uma coisa legal. Sem contar que a galera, aqui o empregador que tá com a carteira, registrou a carteira desse funcionário e ele tá lá há 10 anos e tu vai demitir ele agora, meu? Tem que bancar. Que bolada tu vai dar pra esse cara, velho. Talvez seja por isso, talvez seja uma questão aqui no Brasil e por isso. Mas, tipo assim, cara, você trabalhar do lado de uma pessoa que você sabe que ela não tá sendo produtiva pra empresa e ela é mantida lá, ela ganha o mesmo salário que você, e você tá trabalhando lá, e você tá ralando, você tá tentando fazer as coisas dar certo, e aquele cara ninguém manda embora, você, porra, vai tomar banho. E eu tô fazendo o meu melhor, e aquele cara não acontece nada com ele. Na agência que eu trabalhei, isso acontecia, e eu acho uma das coisas mais tóxicas pra uma empresa. Se você tem uma empresa, cara, o custo de não demitir alguém que não está fazendo um bom trabalho é sempre muito mais alto do que demitir, independente da grana que você vai ter que pagar pro cara. Com certeza. Ele acaba com a moral da equipe. Acaba com a moral da equipe. Com certeza. E o Vinão? O Vinão tá quietinho hoje, Vinão. O Vinão ele tá com uma voz hoje de mais, assim, mais compenetrada e tal. Ele tá em reformas aí, né? O home office... É que hoje eu tô meio dando porrada, o Vini tá mais tranquilo, assim, não, veja bem. Sei lá, cara, é meio que uma coisa que eu passo várias vezes, né? Eu tenho visto muitas pessoas passando por esse tipo de comportamento, né? E eu já cheguei a me questionar em relação a, será que eu gosto do que eu faço? Será que, tipo, se eu fizesse outra coisa eu ia curtir mais? Será que eu não sou mais isso? Que nem, por exemplo, a Dani tava comentando sobre algoritmos que fazem logo e tal, né? E tem muita coisa que a gente faz que realmente não vai fazer sentido mais nenhum fazer no futuro. E realmente, por exemplo, o que eu ganho mais grana hoje é site, por exemplo. Cara, e aí o que acontece? Eu vejo no meu trabalho, eu sei que tipo, o que eu faço hoje tá na sua reta final, vamos dizer, produção ou de valorização e de várias etapas, né? O design gráfico ainda tem todo um caminho. Cara, a real é que as pessoas gostam, cara. Não, Bi. Mas, Dani, você não acha que, assim, tipo, acho que todo mercado, por exemplo, músico é um mercado muito sofrido. Tipo, cara, você tem uma variedade minúscula, um atleta, toda carreira tem um começo, meio e fim. E eu acho que, naturalmente, durante a vida, a gente tem que se reinventar. Eu acho que no passado, ok, você tinha uma aposentadoria, e aí você meio que parava a sua produção e vivia outra coisa. Hoje, não existe mais isso. E com o Temer, pior ainda. Ninguém mais vai se aposentar. E a real é que esse movimento, ele é natural e ele tinha que ser mais orgânico, de uma maneira mais prazerosa até, não como uma ruptura do tipo, tá uma merda meu trabalho, o meu emprego. Isso assim, também quem tá afim de... É tipo, cara, eu vi Matrix essa semana, o primeiro. E, cara, é que nem o negócio lá da pílula, sabe? Você quer vir pra realidade ou quer ficar na tua? Eu acho que quem começa a ter esse incômodo com o mercado, começa a ter muito atrito com as situações do dia a dia, ou é por uma falta de experiência, que também é uma coisa que tem que ser pensada, mas também é porque a pessoa tá sentindo já que tá chegando esse momento de quebrar isso, de ir atrás de algo novo, né? Eu acho que você falou meio que a palavra-chave aí, cara, que é se reinventar. Acho que esse processo, ele é meio sofrido hoje, porque a gente tá nesse momento em que realmente, tipo assim, as coisas eram de um jeito e agora elas não são mais. Então, realmente, você não tem mais o trabalho na empresa aqui por tanto tempo. E foi muito rápido, se você pensar. Porque quando eu entrei na faculdade, começou a se dizer essas coisas. Porque no futuro não vai ter mais emprego, que era uma coisa que se falava e, na verdade, era até meio difícil, às vezes, de entender, né? Porque, natural, quando eu entrei na faculdade, cara, tudo bem, tem tempo, mas nem tanto tempo assim, lá, sei lá, 94. Né? Você entrava na empresa, você trabalhava, você se aposentava, esse era o caminho. Então, e essa história, no futuro não vai ter mais emprego, tipo, cara, esse futuro é agora, sei lá, é o quê? 94, quanto tempo tem? 20 anos se passaram. É pouco tempo
pra isso acontecer, sabe? Então, eu acho que ele também é sofrido porque a mudança no mundo como um todo, de tudo, foi muito rápida. E as pessoas estão tendo que aprender a lidar com isso. Isso é sempre um sofrimento, mas realmente é essencial você se reinventar. É meio que a gente falou antes, tipo assim, cara, você não é a sua carreira, você tem que reinventar pra se adaptar nesse novo mundo. O que você falou, hoje o que eu vendo, e a minha especialidade, é marcas. E esse ano, então, cara, eu tenho pensado muito nisso, assim, porque, pra começar, tem muita gente no mercado que faz a mesma coisa que eu faço por 1/3, 1/4 menos do que eu faço. Então, assim, como que eu consigo clientes com esse valor? Tipo assim, e tem gente que cobra 2, 3, 4 vezes o que eu cobro, tá? Eu não sou nem, assim, nem todo no topo lá, sei lá, de quem cobra, pensando em freelancers, nem pensando em empresas. Como é que eu chego nos clientes? Como é que eu convenço esse cliente a pagar mais pra mim? Que diferença? Só porque é o que? A Dani Lima, meu nome? Que grande coisa, né? Tem vários outros nomes legais por aí. Como é que eu convenço a pessoa a pagar? E agora, eu não vou competir mais só com pessoas, não só no... As pessoas agora podem parar de reclamar do sobrinho nos grupos de internet, porque agora tem um algoritmo que cria logotipo, sabe? E assim, eu não falo isso nem muito na onda de, tipo assim, então vamos começar a reclamar, o algoritmo tá fazendo logotipo, que absurdo. Cara, não é um absurdo. A inteligência artificial é uma realidade, e ela não é uma realidade só nos trabalhos mais braçais e mais bobos, não. Ela é uma realidade no trabalho criativo, tá? E nos próximos 10 anos ela vai ser uma realidade maior ainda. Então isso que o Vini falou é algo que quem tá na carreira criativa e quem quer se manter, quem tá a fim de crescer, tem que observar e tem que se questionar. Mesmo a gente estando no Brasil, talvez essa onda demore um pouco mais a chegar aqui, mesmo assim a gente tem que estar ligado nisso. Onde é que tá o meu valor quando a inteligência artificial consegue criar as mesmas coisas que eu crio? Eu crio o cartão de visita, a inteligência artificial consegue criar. Cadê o meu valor? O que eu tenho pensado muito sobre o meu trabalho hoje, e é nesse momento, tá? Porque isso não quer dizer, não acho que a inteligência artificial não vai conseguir fazer isso também no futuro. O que eu mais vendo pros meus clientes, acho que por isso que eu falei tanto de relacionamento, é o relacionamento, porque todo o meu processo desde fazer a proposta, de venda, de briefing, é muito, muito, muito baseado num relacionamento, mas assim, num relacionamento próximo mesmo. É muito comum eu ficar amiga dos meus clientes, de eu carregar a bandeira, de eu divulgar o negócio. Isso é algo que acontece muito. As pessoas, quando entram em contato comigo, elas já entram em contato, tipo assim, poxa, Dani, curti o que você escreveu, eu vi o estudo de caso que você fez, eu vi o seu trabalho. Elas já entram em contato comigo meio que sabendo que eu sou por essa persona que tem na internet, porque tem no meu site, tem nas coisas que eu escrevo, tal, tem no e-mail que eu coloquei, já meio que esperando uma resposta dessa persona, assim, e aí o relacionamento se desenvolve dali. Então, por isso as pessoas pagam um preço maior do que elas poderiam estar pagando em outro lugar. Mas, cara, isso, eu não sei até que ponto isso vai ser sustentável, sinceramente, não sei. Isso é uma coisa muito legal de deixar pra galera que tá nos ouvindo, porque normalmente o profissional que tá começando a carreira, ele acha que, o serviço que eu presto é melhor do que o serviço do fulaninho. Só que quando ele tá dizendo serviço, ele tá na cabeça dele pensando assim, não, o meu design é melhor que o cara. Só que, o teu serviço é tudo. O atendimento faz parte do teu serviço. Se tu é um ótimo designer, mas tu é um merda atendendo teu cliente, desculpa, mas o teu serviço é uma bosta. Sim. É isso. O tempo todo nós estamos criando relacionamento. Só que nem isso eu acho que tá seguro, entre aspas, digamos, da inteligência artificial, porque afinal de contas a gente tem que pensar que a gente vive num mundo em que já existe o Echo e a Alexa. É uma realidade. A minha irmã tem um Echo na casa dela em Londres. Se vocês não sabem, eu acho que o Echo, eu confundo, acho que o Echo é o da Amazon, né? É um trocinho que fica lá e você fala com ele te diz como é que tá o tempo, você pode fazer, aí tem que ser um pouco nerd, mas você pode conectar ele, sei lá, com televisão, computador. Então eu tô explicando a coisa de um jeito bem banal, tá, gente? Mas é um centrinho de inteligência artificial que você pode ter em casa. Você pode fazer várias perguntas pro Echo, você pode fazer, me perguntando um monte de coisa e o Echo vai respondendo. Ela falou, cara, tipo o filme eu Her. acho... tá, sei, que a mulher é uma... Tipo a mulher é uma IA, não é? É, isso. É Scarlett Johansson. As pessoas devem estar imaginando um mundo de pessoas muito solitárias no futuro, porque pra inventar uma máquina que fica te respondendo perguntas é muito doido, né? Que merda, hein? Tá louco? Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que eu não sei se a gente sai totalmente do tema quando a gente fala nisso, mas eu acho que se você tá numa situação que, sei lá, não tá feliz com o mercado, não tá feliz com o que você tá fazendo, você tá sentindo, porque e se você não tá feliz, provavelmente você tá sentindo que você tem que se reinventar. Talvez falte a coragem de se reinventar. Você tem que estar ligado nessas questões de... eu não sei se é bem... É que aí que tá, a gente tá centrando muito no profissional, e eu acho que é bem, quando vai se discutir esse tipo de assunto, tô aqui divagando também, né, não tenho dados científicos pra justificar isso, mas acho que é muito tipo assim, não, é você que precisa se reinventar, não sei o quê, porque será que a gente já cansou de tentar mudar o mercado mesmo e não vai mudar? E outra coisa que eu acho que é relevante, tu deu uma pincelada ali, Dani, mas daqui a pouco a gente deixar bem claro na gravação, que é a questão da abundância de profissionais criativos que tem, né? Então, se já tem essa abundância de gente, né? Tipo, não, olha, eu faço marcas aqui, mas
mas o fulaninho ele também faz, o sobrinho também faz, e agora tem um outro player na jogada que é o algoritmo, né? Alguém tem alguma dúvida de que o algoritmo vai levar melhor? Pode ser que ele canse um pouquinho no jogo no início, mas depois lá na frente, cara, acho que se o negócio evoluir tanto, né? Daqui a pouco a gente tá fudido aí, os criativos estão fudidos, né? Então já tem tanta gente e as faculdades estão cada vez crescendo mais e trazendo pessoas pro mercado criativo, injetando um monte de gente, mas o mercado não tá absorvendo essa galera. Cara, eu acho que a questão da abundância, eu acho que a galera que um problema assim, de faculdades e tal, que tipo, acho que não prepara uma pessoa pra isso, sabe? Por isso que tipo, saem, sei lá, se formam não sei quantos advogados e tantas pessoas e falam assim, cara, mas tem demanda pra tudo isso? Sabe? Tipo, eu acho que de alguma maneira a faculdade deveriam chegar assim, gente, olha, nós não estamos mais aceitando alunos porque esse mercado já era. Tem que ter um censo. Teria que ter um censo, né? Eu tava pensando nisso esses dias. Não, tem um censo. Já tem mais gente formada e atuando no mercado, não sei o que. Não, peraí, faculdades, vocês estão proibidas de formar mais profissionais, porque a gente não precisa. Manda pra Austrália popular, Austrália lá. Sim, eu acho que falta esse bom senso de quem pesquisa pra fazer o mercado. Cara, você pega uma população carente também, que não tem acesso a alguma coisa, cara, aí você vai pra um outro caminho mais doido aí. Mas eu tô dizendo assim, que eu acho que essa abundância de pessoas, de profissionais, ela, que nem o Henrique tá falando assim, muito, o mercado, não vamos desistir do mercado, não é mudar, não é ir embora. Mas eu acho que, assim, o mercado se sente confortável em não mudar porque não tem escassez. A gente só muda quando tem um problema, né? Então, por exemplo, as agências, elas, pra quem tem um bom senso, cara, esses dias eu vi lá, postaram assim, cara, profissionais de publicidade postando que estão trabalhando domingo, até quando? Estamos em 2018. Sabe, cara? E realmente, cara, porra, estamos em 2018, cara. É um orgulho bobo, né, cara? É um orgulho muito bobo. Tô trabalhando, né? Eu sou pega pra capar, pau pra toda obra. Quem tem um bom senso, cara, sabe que trabalhar em agência de publicidade é falido, cara. Eu tô pensando em ficar uns 6 meses em algum lugar fixo. Eu tô realmente procurando um lugar pra ficar fixo 6 meses. Que eu queria, tipo, só umas férias do mercado freelancer, não assim do mercado freelancer em si, mas eu queria, tipo, sei lá, voltar a encontrar pessoas nova. Só pra, tipo, me provar. Eu sei que eu não duro muito tempo, viu? Se eu for trocar uma ideia com alguém que eu vou me contratar, eu vou falar assim, então, eu não vou ficar aqui muito tempo. Não preciso de plano de carreira, eu vou embora daqui a pouco. Mas cara, o mercado de publicidade tá falido. E algumas pessoas já sabem disso e estão repensando esse mercado, estão repensando como trabalhar. E aí as pessoas vão pro problema errado. Então nós vamos resolver o quê? Nós vamos resolver trabalho excessivo, organização, abuso de poder? Não, é tudo que tá errado. Sim. Esse mercado morreu. Este mercado morreu. Isso, só que algumas não adianta pessoas tentar salvar o morto. Só que algumas pessoas ainda, cara, eu fico puto, cara, eu sei que tem uma galera que escuta aqui o podcast que é de design. Cara, se você quer abrir um negócio e envolve publicidade e envolve design, não se chame de agência. Não só porque o nome já tá queimado, mas porque, cara, pra você se chamar de agência tem que ser uma coisa realmente muito grande, cara. E tem cara que se junta com 2, 3 e que se chama de agência, cara. Tipo, não faça mais isso, cara. E é isso que o mercado não tá percebendo e tá expulsando as pessoas, tá fazendo todo mundo, por pressão, abrir um outro negócio. É isso que tá acontecendo. O mercado não tem jeito enquanto não rolar escassez. Enquanto todo mundo fala assim, tipo, eu não quero mais trabalhar na África. Eu acho que esse ponto é bem relevante, né? Por que o mercado de propaganda tá fudido, que a gente tá dizendo que ele tá fudido? Muito porque agora as métricas digitais estão bem fortes, né, cara? Tipo, não, tu quer anunciar no Facebook, tu quer... Dados. Tem muitos dados. É a nova religião. Pois é. E as agências, tu tá botando anúncio no jornal, tu tá botando um spot num rádio, tu tá botando um VT na Rede Globo e tu não sabe quantas pessoas impactaram. Tu não sabe quantas pessoas compraram o teu produto porque viram aquilo. E no digital é muito mais fácil de mensurar esse tipo de coisa, né? E por outro lado, tem a galera debandando pra startups, repensando o estilo de vida, né? Que nem o Vinão falou aí, postando foto numa agência no domingo de noite. Cara, tua mentalidade tá atrasada, meu velho. Vamos se valorizar mais. Não acho isso bonito, porque os caras estão fazendo uma lavagem cerebral. 2002, gente, pelo amor de Deus. Estão fazendo uma lavagem cerebral, cara. Não é bacana não isso, velho. Não é. Não sei. Assim, o meu ponto é o seguinte, que eu sempre insisto isso quando as conversas ficam nesse ponto. O que diabos é o mercado? A gente tem muito hábito de falar dessas instituições como se elas fossem coisas que existem de verdade, mas o que é mercado? Mercado não existe. O que é mercado? As pessoas trabalham, elas vão pro lugar, elas trabalham, elas voltam pra casa delas, recebem salário, aí a gente chama isso de mercado. Tem cliente e tal. Mas assim, ele na verdade são as pessoas. E assim,
quando a gente tá dizendo que esse mercado morreu, eu acho que talvez a gente esteja falando mais... Essa fatia, né? É uma fatia, então. Se a gente tá falando de agência de propaganda, escritório e clientes que contratam serviços criativos. Não, e assim, sei lá se morreu de verdade. Eu não sou exatamente expert em mercado de publicidade, tá? Eu tenho a minha visão particular. O que a gente diz no aparelho elétrico, Dani, é escrito. Se a gente diz que morreu, tá morreu. Em pedra. Morreu. É isso aí. Tá escrito em pedra. Se a gente disse aqui que morreu, morreu, já era. A gente fecha amanhã, baixa a porta da África. Acabou. Não, mas brincadeiras à parte, tipo assim, a gente tem que pensar que o mercado são as pessoas, então você tem que observar os movimentos das pessoas, o que está acontecendo. E é isso que a gente está falando. As pessoas, assim, já existem artigos online, dá para procurar, tem muita gente falando isso, e não só no Brasil, fora também, né? A gente vê a mesma tendência. Tem acho que eu li um artigo que previa que até, em quantos anos, ou era agora, assim, muito breve, 60 e tantos % das pessoas dos Estados Unidos estariam trabalhando como freelancers. Gente, por favor, eu estou falando isso, tá gravado, mas assim, foi um artigo que eu li, eu tô meio que lembrando, eu posso estar lembrando errado. Mas eu lembro que foi um número que me fez parar pra pensar, tipo assim, muita gente começando a trabalhar pra si mesma, sabe? Saindo desse tal mercado, este lugar mágico onde as pessoas vão trabalhar. Mas eu acho que por isso, porque elas escolhem fazer para si mesmas, fazer do jeito que elas acreditam, melhorar aquilo que elas acreditam que pode melhorar, em vez de se submeter a um processo que tá engessado e que não muda e que é assim e que não vai mais mudar. Então, assim, acho que esses dois mundos, eles estão meio que convivendo lado a lado. Ainda existe, embora a gente já tenha determinado que o mercado morreu, amanhã ainda vai ter gente indo para as agências trabalhar, né? Mas a gente também tem muita gente que está saindo das agências, como você falou, tá abrindo uma startup, ou tá indo para uma startup, ou tá indo trabalhar sozinho, ou tá indo para um outro tipo de mercado, mas também para expressar uma criatividade ou aquilo que ele deseja. Então você acha que tem dois mundos convivendo um do lado do outro, e isso é uma característica muito de um tempo volátil, né? De mudança, em breve, esses dois mundos eles não vão mais coexistir. Só um, Darwin, né, gente? Survival of the fittest. O mais saudável vai sobreviver. E, assim, esse mercado que a gente tá falando, esse tipo de mercado tóxico, ele não é o mais saudável. Ele provavelmente não é o que vai sobreviver. Não sei, né? Ele tem muita grana, então, de repente, isso vai dar uma sobrevida pra ele, ou de repente até alguma... Não sei. Mas a questão é essa, né? O engraçado é que a gente tá falando que morreu e tal, né? Claro que nós não somos ninguém, vamos deixar claro, né, pros ouvintes aí, senão eles vão achar que... Eu imagino, primeiro podcast que o cara tá ouvindo, já nós estamos decretando que o mercado de propaganda morreu, né? O mercado de propaganda, inclusive, tem um cara da Neo Gama, será que é? Que o cara vendeu a participação dele e foi montar uma startup, né? E ele disse esses dias no meio mensagem, falou, cara, não vejo ninguém feliz em agência de propaganda. Então, pessoal, sinalzinho de alerta na cabeça aí, vamos repensar, você que é estudante aí, tem uma galera bem nova que não entrou na faculdade ainda, não escolheu o seu curso. Pense! É propaganda que tu quer? É design que tu quer? Pensa, meu velho, pode economizar uma graninha aí refletindo bem sobre o assunto. Mas eu fico pensando assim, fazendo um exercício de futurismo. Tá, hoje o mercado é muito abundante porque tem muito designer profissional criativo querendo trabalhar em agência, querendo trabalhar como freelancer e tal. Digamos que isso não seja mais o modus operandi, não seja mais o jeito de jogar, e o jeito de jogar padrão seja, não, quero ter o meu business, quero ter a minha startup, quero ter o meu negócio, e eventualmente ainda os clientes vão precisar contratar serviços de profissionais criativos. Aí eles vão poder recorrer então, num futuro distante, ao algoritmo, a algumas plataformas de job aí, mas digamos que é um cliente que precisa de algo mais específico. Ele vai precisar pincelar esse profissional do seu ganha-pão lá para fazer um por fora para ele. Isso é utópico? Será que um dia nós vamos chegar nessa realidade? Tipo assim, Vinão, eu sei que tu tá tocando o teu projeto aí, mas eu curto o teu design, eu curto o jeito que tu cria, e eu tô disposto aqui, cara, a pagar 50 mil pra tu fazer essa marca pra mim, porque eu sei que vale isso. Eu preciso da tua marca. Mas eu acho que sempre vai ter isso. Eu acho que mesmo uma ruptura que a gente sempre prevê e tá falando, e vai acontecer, cara, isso é inevitável, é algo destrutivo, vai acontecer. Mas tem um tempo, cara, né? E a sobrevivência desse profissional, cara, você vai morrer e você não vai ver esse mercado acabar. Uhum. Talvez o que a gente tá conversando aqui não é pra nossa geração, é pra próxima. Com certeza não, né? Eu não espero ver isso. Eu não espero ver isso, assim. Você acha que o Nizango Anais vai chegar e falar assim, puta, gente, tô quebrado, fudeu. Cara, esse cara talvez ele é muito cheio de conexões, sabe? Ele vai entrar no outro business, cara. Mas não foi o Nizam que deu aquele furo escroto pra caramba, que falou que, sei lá, feminismo era mimimi? Não, foi o Washington Oliveira. Ah, tá aí. Esse coitado morreu e ninguém avisou ele. Esses caras já estão com o burro na sombra, cara. As pessoas vão
ouvi esse podcast e pensei, quem é essa mulher, né? Falando essas coisas. Cara, eu tava conversando agora há pouco no almoço aqui sobre o William Vac, sabe? A merda que aquele cara falou, tal, pá. São gerações passadas, cara, que, tipo, que estão comandando esses negócios. E você tem que também ter uma certa empatia que, pô, cara, eles estão lidando com um negócio há muito tempo. Eles estão, vamos dizer assim, a fase final deles de vida. E talvez eles não tenham mais como reinventar. Só que eles criaram um império que caminha nosso trabalho, né? Eu acho que o mercado também inclui quem é freelancer independente, né? Porque influencia todo mundo. Mas só que agora cabe, cara, quem tá vindo repensar isso. Quem tá vindo tem que rever, tem que fazer esse caminho, né? Já que o tema é o mercado tá minando a sua criatividade, minando você a trabalhar em alguma área, cabe a você começar a juntar e fazer o diferente, né? E batalhar pelo que você acredita. Sim, concordo plenamente. Dói pensar nisso, né? Vai dizer. Não é fácil, mas é necessário, na minha opinião, é a única forma de viver, cara. É complicado, mas aí, pessoal, acho que vamos se encaminhar para a rodada final aí. Antes de chamar a rodada final, meu jovem, espero que você não tenha desertado e desistido desse podcast. Espero que você tenha, apesar das notícias ruins, você tenha chegado até aqui. E antes de chamar a rodada final, eu preciso te convidar, caro ouvinte, para ser da Liga Oficial de Apoiadores do Aparelho Elétrico. Se você se identifica com o modo como a gente faz conteúdo, ou se você já se beneficiou de alguma forma do conteúdo que a gente produz, por favor, pense em apoiar o Aparelho Elétrico. Isso é muito importante pra gente continuar produzindo conteúdo relevante de uma forma sustentável. Você pode apoiar com 1 pilinha por mês, mas contribuindo com 5 por mês você tem acesso, além de outras regalias, ao nosso grupo secreto no Facebook, meu chapa. Pra saber mais, é só acessar aparelhoelétrico.com/seja da liga. Bom, agora que a gente já desgraçou a cabeça da vamos pra rodada final. Dani, vamos começar contigo aí, Dani. Que merda mais a gente consegue jogar no ventilador aí pra desgraçar mais a cabeça das pessoas? Então, gente, eu desculpa, mas hoje eu vou realmente quebrar, porque eu tô numa vibe, eu acabei de ler um livro chamado Homo Deus, que é a sequência do livro meu Deus? Homo Sapiens. Não, Homo Deus. Homo Deus. Que é a sequência de um livro chamado Homo Sapiens, de um cara chamado Yuval Noah Harari. E nesse livro, Homo Deus, ele pega pra si a dura tarefa de imaginar o futuro da humanidade, assim. E um dos temas em que ele fala muito do livro é a inteligência artificial, e em como a gente realmente... A inteligência artificial, ela é uma realidade, e ela vai se tornar uma realidade maior pra frente, assim. Você pode achar ruim, você pode ter a sua opinião sobre isso, mas é o que vai acontecer. Como vai acontecer exatamente, ninguém sabe, porque afinal de contas, ninguém tem de verdade o poder de prever o futuro. A gente só sabe que ela é uma realidade hoje. E aí, a gente tem que pensar em como isso vai impactar a nossa área de trabalho, porque afinal de contas, se um algoritmo é capaz de fazer o que eu faço, que é um logotipo, né, o que eu vou fazer da minha vida. Isso pode parecer muito filme do Schwarzenegger, sei lá, mas é uma realidade. Existe a inteligência artificial, ela não está só nos campos de, sei lá, de trabalho braçal, construindo carro, sei lá, o quê, né, que exemplo a gente pode dar, mas ela está em todos os campos, inclusive nos campos de criatividade. Tem um podcast muito bacana que acho que é... Henrique, depois eu te passo o link e o nome direitinho, que eu não vou lembrar agora, mas o nome do podcast, o título do episódio, eu lembro que é O Fim do Design, ou O Design Vai Acabar, alguma coisa. É bem bacana, eles abordam essa questão da inteligência artificial nos trabalhos criativos. Então, assim, eu acho que se você tá na fase ainda do mimimi, de meu cliente só acha que eu opero Photoshop, lá na agência ninguém ouve o que eu digo, ninguém me dá valor, cara, assim, repensa, reinventa a sua vida, porque se você tem esse problema hoje, amanhã você tem a inteligência artificial tomando seu emprego. Então, você está com muitos problemas. Mas, assim, saindo um pouco da plaquinha ao fim está próximo, né, do clima meio profeta do desastre, assim, na verdade, ninguém sabe o que vai ser o futuro, né? A gente só sabe que inteligência artificial é uma realidade. Mas, na verdade, a gente pode ver hoje vários casos dela sendo benéfica para os trabalhos com criatividade, né? Tipo assim, momentos em que você junta a capacidade humana com a capacidade da inteligência artificial e aí você cria coisas interessantes, né? Então, eu não sei o que vai sair disso. Realmente, isso é um assunto, assim, muito maluco, muito futurista, que realmente, às vezes, é difícil a gente compreender, mas eu acho que a gente tem que estar olhando isso e pensando no assunto. Aí, só para falar um outro
ponto antes de recomendar o negócio que eu quero recomendar aqui, mas só pra lembrar. E eu acho que o essencial é o que o Vini falou. A gente vive numa época em que o tempo todo a gente precisa estar se reinventando. A gente tem que estar sempre observando o que a gente está fazendo na nossa vida profissional, o que é interessante, o que está dando certo, o que não está dando certo, o que eu posso fazer agora, para que caminho eu posso ir, o que está acontecendo no mundo. Eu acho que quanto mais conexões você conseguir criar com outras pessoas, né, quanto mais relacionamentos legais você conseguir manter, mais fácil vai ser você fazer essa reinvenção e você conseguir levar e expressar essa cidade de um lado legal, por uma coisa legal. E aí o que eu tenho para recomendar é assistir XSW, porque TED Talk é muito 2014. Aliás, eu tenho duas coisas para recomendar. Uma, eu acredito que muita gente já tem ouvido, que foi o Braincast que eles fizeram sobre a estadia deles lá. É muito bacana, eles falam muito sobre o evento, né, o que eles viram, o que foi legal, o que é interessante no evento. E nesse ano teve um painel lá que se chama A Inteligência Artificial vai mudar o futuro da criatividade, que é exatamente isso, né, que eu tava falando agora. E tá disponível no site deles, não é um vídeo, é um áudio, não sei se eles vão botar o vídeo depois, talvez. Então é um pouco difícil de ouvir, porque é tudo em inglês, é só o áudio e tal, mas é uma discussão extremamente interessante, de pessoas que trabalham na indústria de criatividade e já estão usando inteligência artificial para trabalhar. Eu acho que não faz parte da minha realidade de trabalho, não é uma coisa que eu entendo, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar por dentro. Então essas são as minhas dicas e o meu fechamento final. E aí, bom, gente, as cartas criativas para otimistas incuráveis, ela ainda não voltou, porque o ano tá muito difícil de começar. A minha vida tá muito doida, mas eu prometi que eu voltava em março, e quinta-feira que vem é a última quinta-feira de março, e eu pretendo cumprir essa promessa. Então elas vão voltar e vamos ver se elas voltam mais criativas, mais interessantes, e levantando essas questões malucas. E se quem quiser conhecer meu trabalho é www.danilima.com.br. No Instagram eu sou Dani Lima Designer, Facebook também Dani Lima Designer, e era isso. Legal, Dani. E é engraçado que tu falou do SXSW, isso é outra coisa que me faz pensar, né? Tipo, os profissionais gastam uma grana. Tipo, meu sonho é ir pro SXSW lá, ver o que acontece e tal, saber na fonte o que vai, né, afetar o mundo, digamos assim. E aí o cara gasta uma banana, tipo, tu tem que fazer visto, tu tem que comprar passagem pra ir lá, tu tem que gastar estadia, alimentação, e depois tu volta pra esse mercado, tá ligado? É uma comédia, cara, tu gastou uma puta de uma grana, tu vai reaver essa grana, será? No Braincast que eles falaram sobre isso, uma das meninas, acho que do Mamilos, comenta uma coisa que o Elon Musk teve, parece, no SXSW esse ano. E eu acho que é meio que a chave disso, né? Porque realmente, a questão é a seguinte, nós temos problemas hoje, nós temos problemas graves que precisam ser resolvidos. Tanto problemas realmente do mundo, né? Tipo, sei lá, imigração, os refugiados, tantos problemas pequenos da sua vida, tipo pagar boleto. Mas se a gente ficar o tempo todo só tentando resolver esses problemas, você perde a visão da grandiosidade da vida do mundo, cara. Você precisa também olhar pra frente, você precisa olhar pro que é possível, pro que parece às vezes também impossível, pra você também ter essa carga de energia, assim, sabe? Ter aquela coisa que você ouve, que você sai assim, caraca, eu vou mudar o mundo agora, né? Você precisa dessa carga de energia e depois continuar na realidade, porque o mundo não muda de hoje pra amanhã. Muda mais rápido, não muda mais em 100 anos, muda em 10, mas ainda não é de hoje pra amanhã. Eu acho que esse é um dos valores, realmente, de ir lá no SXSW. Mas pra quem não tem grana, como nós, eles colocam muita coisa no site, dá pra acessar lá e dá pra ver o que tá acontecendo. Muito bom, valeu, Dani. Vamos lá, Vinão. Tu tá aí ainda, Vinão? Claro que tô. Vai lá, cara, pra amarrar o assunto, o que tu tem pra dizer aí e não deixa teus links. Cara, eu acho que, assim, a Dani pincelou um pouco essa parte que eu acho que é o mais importante. A gente faz muito vitimismo, sabe? Muito mimimi. A gente reclama muito das coisas que estão acontecendo, fica nessa de, tipo, culpa o cliente, culpa o mercado, culpa tudo. A gente fica sempre na posição de vítima o tempo inteiro, às vezes, porque as coisas não estão indo como você gostaria, né? E eu acho que a gente tem que, todo mundo, né? Acho que é um esforço que só funciona se todo mundo entrar na mesma pilha. Cara, aceitar o que tá rolando com o mercado, aceitar as dificuldades com o seu cliente. Se chegou num ponto que vocês não estão mais com paciência de lidar com aquilo, cara, se reinventa. Você, uma hora ou outra, você vai ter que se reinventar. Isso é inevitável. Vai ser porque você ficou velho e ultrapassado, e vai acontecer. Sabe? A não ser que seja o Steve Jobs ou Elon Musk, sei lá, você vai envelhecer. Seus conceitos vão envelhecer, seu ponto de vista vai envelhecer. Você vai chegar e ver pessoas, sei lá, transando por aplicativos, e você fala assim, que bizarro. Na minha época eu era diferente. E cara, isso vai acontecer.
Cara, só que esteja preparado pra isso. Se prepare. Mas não se prepare, tipo, juntando dinheiro como uma aposentadoria. Mas também não vai acontecer. Mas se prepare pra ter um fim de vida, um fim de carreira, uma troca de carreira saudável, né? Eu acho que é isso que a galera tá tretando tanto, assim, porque todo mundo acha que vai ser legal pra caralho, chega lá, não é legal pra caralho, e fica lá, porque fala, pô, mas eu sempre achei que era legal pra caralho, então eu tenho que ficar aqui, tem que dar certo. Mas não, cara, segue a vida, isso aí. Acho que isso que o Vini falou, acho que é muito legal, isso é uma coisa que eu me preocupo muito, cara. Tipo, todo mundo envelhece, todo mundo vai envelhecer, e é meio difícil, às vezes, realmente entender as gerações mais novas, elas tiveram outras experiências de vivenciar as coisas de uma forma diferente. Mas acho que o mais importante é você não envelhecer demais a sua cabeça. É aquela história, tipo assim, a envelheção, todo mundo envelhece, ficar velho é opcional. Mas, cara, o mundo muda o tempo todo. Então não adianta você ficar reclamando que, na minha época era assim, porque antigamente que era bom. Não era, cara. O mundo muda o tempo todo. É a única coisa certa sobre o mundo é que ele vai mudar. Então, é você saber encontrar a melhor forma pra você ir lidando com isso. Porque, na verdade, sempre acontecem também, sempre aparecem coisas interessantes, coisas legais, coisas novas pra gente descobrir. Então, não sei se é porque eu talvez tenha DTA, então talvez por isso eu esteja achando, né, que é sempre legal alguma coisa nova. Talvez por isso eu seja assim, mas eu acho que, tipo assim, coisas novas são sempre legais, né? Não fica completamente fechado pras mudanças. Porque mudança é certa. O mundo sempre vai mudar. Exato, muito bem, meus amigos. E se eu puder acrescentar aqui mais umas linhas ao nosso som, eu diria pro cara que tá frustrado agora com o mercado, seja com a sua carreira freelancer, porque os clientes não pagam, não dão atenção, não dão valor, seja porque trabalha numa agência de propaganda e ninguém te ouve, tu quer empreender dentro da agência e ninguém te dá bola, tá no escritório de design, ou sei lá, tá até mesmo, daqui a pouco tá infeliz dentro de uma startup aí, ou qualquer outra iniciativa. Cara, isso saiba que você não está sozinho. Isso que tu tá sentindo, o problema não é contigo, não é só tu. Realmente tem coisas que influenciam o nosso bem-estar e a gente tem que procurar se encaixar de alguma maneira ou outra. Ou sai pra empreender, pra seguir atrás do teu próprio projeto, ou, cara, se tu tiver resiliência, tiver estômago pra aguentar, for um cara mais resiliente, cara, resiliência, assim, pra mim é uma coisa que eu invejo nas pessoas. Eu vejo as pessoas assim, cara, tá há anos ali levando porrada e continua, né? Que nem o Rock Balboa, né? Não se trata de quanto tu consegue bater, cara, mas de quanto tu consegue apanhar e seguir firme. Então, esse é o profissional que lá na frente vai fazer diferença. E se todo mundo for desertor, o que será do mercado de quem ficar, né? Quem ficar tem que fazer história também, né, cara? Então, a minha dica aqui também, cara, se tu tá muito estressado com alguma coisa, tá difícil, bate um papo com uma terapeuta, velho. Procura uma psicóloga. Esse negócio é sempre bom, cara. Vai lá. Porque às vezes tu tá estressado com o teu trabalho, mas é outra coisa que tá te incomodando. Então, cara, acho melhor a gente encerrar aqui, porque eu preciso ligar pra minha psicóloga. Feito, gente. Nós estamos falando demais já. Já passou do ritmo aqui do encerramento e era isso. Valeu, Dani. Valeu. O mundo vai acabar, gente. Valeu, Dani, valeu, Vini, a gente vai se falando. E esse então foi o episódio número 45 do podcast do blog Aparelho Elétrico. E esse papo continua lá nos comentários do blog. Você conhece alguém, ou você mesmo, já mudou ou pensou em mudar radicalmente o rumo da sua carreira? Conta pra gente nos comentários do blog e vamos levar o assunto adiante. E se você gostou desse episódio, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. Isso ajuda o Aparelho Elétrico a continuar publicando conteúdo relevante e gratuito pra todo mundo que trabalha de forma independente. Lembrando que depois da música de encerramento tem as comicidades e fatos curiosos que foram limados da edição final desse episódio. Então, fica aí. Interaja com a gente também nas redes, no Facebook, Instagram e SoundCloud é Aparelho Elétrico e no Twitter é @LigaOaparelho. E seja da Liga Oficial dos Apoiadores do Aparelho Elétrico, meu jovem. Saiba mais em aparelhoelétrico.com/seja da Liga. Todos os links citados nesse episódio estão na descrição do post lá no blog do Aparelho Elétrico. Feito! Então era isso, um abraço e chama nos metais. Gravando. Tá todo mundo aí? Tô escutando passos. Sim, estou aqui. Vini, tá aí, Vini? Estou. Tá, então Estou pronto. Que é tipo assim, o GDM, o GBDM, o gerente vai dar merda. Bom, eu acho que... Bom, Vini, fala o seu ponto de vista, que depois eu vou falar o meu, que hoje acho que eu tô meio porradeira, assim, né? Espera só um pouquinho, tá passando uma ambulância. Essa é a segunda vez que eu escuto esse barulho aí, cara. Mas acho que não incomoda, Vinão. Pode continuar. A publicidade morreu.
Se faz tão bem quanto eu, aí é outra discussão. Ninguém faz tão bem quanto você, Vi. Pô, o pior é que eu só tenho essa semana me pediram uma indicação de alguém pra fazer, né? Que eu falei, puta, não posso pegar. Aí o cara, você tem alguém pra indicar? Ah, posso até procurar, mas não vai fazer tão bem quanto eu. Vini, só você pode falar essas coisas. Qualquer outra pessoa que vai falar isso, você pensa, porra, mas que cara metido, né? Turn down for what, né? Que nem o meme aqui. Turn down for what? Caiu o oclinho. Eu sou aquele tipo de pessoa que anda com esse óculos já. Olha, dá cada. Não, vamos parar de dar moral, porque não sei onde é que vai. Essa vai pro final do podcast. 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 Essa vai pro final do podcast.